Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos, após 50 dias da vigília de Páscoa, nós celebramos a vigília de Pentecostes. As vigílias fazem parte da tradição da fé católica e é sempre celebrada na noite que antecede uma grande solenidade, uma solenidade importante. Então, a solenidade que iremos celebrar amanhã, a solenidade de Pentecostes, é uma grande solenidade na igreja. Por isso, na noite de hoje, nós celebramos a vigília em preparação para recebermos em nossos corações o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É verdade que todos nós, pelo nosso batismo, já recebemos o Espírito Santo. Todos nós, na nossa crisma, recebemos este Espírito. E o Espírito de Deus está presente em toda a ação da Igreja, sobretudo nas celebrações do sacramento. Mas a festa de Pentecostes, nós recordamos e fazemos memória da vinda deste Espírito sobre os apóstolos e sobre toda a Igreja, como força renovadora, como força que ilumina e que conduz o povo de Deus para fazer a vontade do Pai. Por isso, queridos irmãos, nesta noite de vigília de Pentecostes, nos unimos a toda a Igreja, suplicando e, ao mesmo tempo, esperando, assim como os apóstolos permaneceram reunidos no cenáculo, junto com a Virgem Maria, na espera da vinda do Espírito Santo. Então, hoje também nós nos reunimos nesta Eucaristia, fazendo memória daquele cenáculo e clamamos com todo o nosso coração o desejo de recebermos a força de Deus, a força do seu Espírito que vem em socorro das nossas necessidades. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia desta missa, na primeira leitura do livro do Gênesis, nos apresenta uma passagem muito interessante. Nos diz que os homens viviam na terra, tinham uma só linguagem, mas um certo dia, os homens, diante da sua soberba e da sua arrogância, tenta atingir um grau mais alto, tenta atingir o céu. Os homens resolvem então construir uma cidade e no centro daquela cidade uma grande torre com o objetivo de chegar ao céu. Mas estavam enganados que se chega ao céu de outra forma, não simplesmente por arrogância, não simplesmente por achar que é maior do que Deus. E este é o grande pecado da humanidade, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, de querer se igualar a Deus ou até mesmo de ser mais do que Deus. Eles começam a construção daquela torre, mas diante daquilo gera-se uma grande confusão e ninguém entende nada. E ali começa brigas, discórdias, divisões. Queridos irmãos, a confusão não vem de Deus, a discórdia não vem de Deus, a desunião não vem de Deus. Portanto, na igreja, quando nós celebramos Pentecostes, nós celebramos a unidade, na diversidade que se faz unidade. Quando alguém na igreja se opõe a viver a unidade
ela está se opondo à ação de Deus. Por isso nós precisamos ter cuidado, né, para não acharmos que somos bons, suficientes, e muitas vezes a nossa arrogância nos leva a achar que somente o nosso grupo, a nossa pastoral ou a nossa comunidade é melhor, tem a luz, a ação do Espírito Santo, que outros movimentos, que outras pastorais não são conduzidas pelo Espírito Santo. Até mesmo, muitas vezes, nós julgamos no direito de dizer que até tal padre não é ungido e não tem o Espírito Santo. Alguém que pensa assim ou que fala assim deve procurar imediatamente o sacramento da confissão, pois comete um grave pecado, pois todos nós temos em nós a ação do Espírito Divino, do Espírito Santo, e este Espírito Santo nos leva à unidade, vivermos unidos a Cristo, unidos à sua igreja, em comunhão plena com a sua igreja. Se nós fugimos da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos e da comunhão com a igreja, nós estamos fugindo da graça divina. Então, a primeira leitura nos relata este acontecimento triste na história, que infelizmente acontece sempre, e sempre movidos pela mesma coisa, a arrogância do homem, o orgulho de achar que é melhor do que todos. A segunda leitura da carta de São Paulo, ele nos convida a nos abrirmos à graça de Deus, recordando que a humanidade e que a criação geme em dores de parto, na esperança da chegada do Messias, mas ao mesmo tempo, mesmo sofrendo, a humanidade não está só, abandonada, pois o Espírito de Deus vem em favor dos seus, intercede pelos seus. Mesmo quando não sabemos rezar, o Espírito reza em nós, intercede por nós. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos nos abrir à graça de Deus, à graça do Espírito Santo, pois é esta graça que nos conduz, é esta graça que nos dá o conhecimento da vontade do Pai. É a graça do Espírito Santo que nos leva a ser perseverante na fé, que nos leva a ter uma caminhada na igreja, que nos leva a uma vida e uma vivência cristã. O Espírito de Deus está em nós, ora por nós, intercede por nós. Por isso, todos nós, em Cristo e no seu Espírito, temos força para caminhar, para viver a fidelidade e para fazermos a vontade do Pai. Não podemos simplesmente nos entregar às fraquezas, dizendo: a carne é fraca, por isso eu não consigo ter uma vida espiritual. Porque assim nós estamos negando a ação de Deus em nós, e esta ação está em nossos corações. O evangelho de hoje, que meditamos, o evangelho de João, nos conta que Jesus estava ali na festa solene, no templo, e Jesus, então, no meio do povo, vai dizer em alta voz, né? Se alguém tem sede, venha a mim, e rios de águas jorrarão do seu interior. Queridos irmãos, precisamos ter sede de Deus, sede de Jesus. E todos nós desejamos Deus, todos nós desejamos o Cristo. Esse desejo está em nosso coração. E quando nós não buscamos a verdadeira fonte que mata a sede, que é Deus, nós caímos em um constante vazio e numa constante busca. Infelizmente, tem tantas pessoas por aí vazias, buscando em diversos lugares, mas não encontra, porque a verdadeira fonte da água viva,
que mata a sede, que preenche o homem, que jorra no coração do homem, é Jesus Cristo ressuscitado. Por isso, precisamos ir a Jesus. E como nós vamos a Jesus? Na escuta da sua palavra, no sacramento da confissão, na participação da Eucaristia, na vivência da fé com os irmãos, na missa, nos grupos de orações, nas pastorais, nos movimentos, e assim buscamos esse Jesus que faz jorrar rios de água viva no nosso ser, no nosso coração. E aí Jesus, então, estava falando do seu Espírito, que ainda não tinha sido derramado, porque ele ainda estava entre os discípulos. Mas quando ele fosse glorificado e subisse ao céu, ele enviaria este Espírito. E nós sabemos que ele enviou o seu Espírito, e é este Espírito que nós hoje também clamamos e chamamos: vinde, Espírito Santo, e da terra toda face renovai. Renovai os nossos corações, renovai o nosso compromisso com o Evangelho, o nosso compromisso com Cristo ressuscitado, o nosso compromisso com a Igreja, o nosso compromisso com a missão. Os apóstolos, ao receber o Espírito Santo, eles não ficaram cruzados, de braços cruzados, fechados, naquele grupinho de 12 com a Virgem Maria. Mas ao receber a força do Espírito Santo, eles se põem a caminho para anunciar. Mesmo correndo os perigos, os riscos, eles ali estavam. Então, queridos irmãos, ao celebrarmos Pentecostes, a vinda do Espírito, abramos o nosso coração a este Espírito que nos leva a assumir o compromisso com a missão, com a evangelização, com o reino de Deus. Por isso clamamos: vinde, Espírito Santo, e da terra toda face renovai. Vinde, Espírito Santo, renovai os nossos corações, renovai a nossa fé, renovai a nossa adesão a Cristo, renovai a nossa caminhada, para que sejamos fiéis e perseverantes até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.